Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Já falamos sobre a oração. Hoje vamos falar como fazer a oração. As nossas orações podem ser feitas em qualquer dependência de nossa casa, onde nos sintamos mais à vontade e não sejamos atrapalhados ou importunados por aqueles que convivem conosco. Todavia, sugerimos que de preferência utilizemos o nosso quarto de dormir. Ao nos preparar para realizar nossas preces, devemos nos munir de um copo com água e de um livro de lições evangélicas com comentários. Na verdade, a oração deve ser sempre o compromisso do homem para com Deus, um comprometimento de testemunhar, de se esforçar e se dedicar em todos os momentos a ser fiel à suprema vontade do Criador. Não existem restrições quanto à ocasião em que deve ser feita a oração, mas a atitude de orar deverá se constituir em um hábito a ser cultivado, não para que sejam derrogadas as leis naturais que regem os nossos destinos, mas para que nos renove as condições íntimas, a força de vontade, a convicção, a fé, a paciência, a fim de que tenhamos condições adequadas para enfrentar as ásperas lutas da vida. A prece será sempre a nossa ferramenta para a obtenção de socorro nos momentos em que o nosso espírito fraqueja. Mas nunca devemos esquecer que em qualquer oração deveremos nos portar com humildade sincera, manifestando nossa tácita aceitação da vontade superior de nosso Pai Celestial. No Espiritismo, não existem fórmulas padronizadas, rituais ou maneiras específicas de se proferir uma oração. Como já sabemos, a oração deve ser o nosso recurso permanente de comunhão com Deus, com o qual devemos nos mostrar ao Senhor com toda a sinceridade, ou seja, as palavras que nossa boca pronunciar devem ser as mesmas que a nossa consciência mais íntima esteja pensando e que o nosso coração esteja sentindo. Contudo, para facilitar aos irmãos o aprendizado do hábito de fazer preces, sugerimos que sejam feitas pelo menos 2 orações ao dia, uma ao se deitar e outra ao se levantar. É claro que a oração pode e deve ser feita onde e quando houver necessidade. Para a prece da noite, sugerimos que deva ser considerada a existência de pelo menos 3 fases distintas. Primeira, a análise do nosso comportamento durante o dia que terminou. Segunda, concentração. E terceira, a oração propriamente dita. Na autoanálise, ninguém precisará consultar outras pessoas para conhecer-se a si mesmo, bastando apenas consultar o próprio íntimo para saber se suas atitudes são corretas ou não são. Para isto, basta revisar rapidamente todas as nossas atitudes realizadas durante o dia que se findou, verificando os acertos e os enganos, detendo-se em ambos, nos acertos para buscar um aperfeiçoamento ainda maior, e nos erros para conhecer as necessidades que temos de corrigir alguns tipos de enganos. O tempo da autoanálise nunca ultrapassa 2 minutos. A concentração deve ser feita procurando isolar a mente das preocupações comuns do dia a dia, mantendo o pensamento firme em apenas uma ordem de ideias nobre, sublime, elevada. Cada pessoa deve encontrar a sua ordem de ideias particular, que favoreça a concentração de seus pensamentos na prece que vai realizar. Alguns
sentem maior facilidade imaginando a figura de Jesus tal qual a conhecem e detendo-se em cada detalhe dessa figura. Outras criaturas preferem imaginar uma paisagem, um jardim florido, uma cascata, um campo gramado, uma nuvem muito alta e etc. É essencial compreender que a ordem de ideias escolhidas é apenas um fator que facilita a nossa concentração, um recurso indutor para dirigir e manter o nosso pensamento concentrado. Geralmente, após algum tempo concentrado na ordem de ideias escolhidas, somos invadidos por uma sensação muito agradável, que também varia de pessoa para pessoa. Algumas sentem um arrepio gostoso, outras são tomadas por uma sensação de alegria muito grande, e outros por sensações de conforto e de bem-estar. Essas sensações boas são proporcionadas pela chegada dos espíritos do bem, trabalhadores de Jesus, que vêm atender a nossa prece. Ao chegarem, suas auras, irradiando amor, influenciam positivamente o nosso ambiente de oração, além do que eles providenciam o afastamento de entidades nocivas e também nos beneficiam com passes e outros tratamentos de que sejamos merecedores. Este é o momento de efetuarmos a prece propriamente dita, porque com toda certeza já estamos sendo ouvidos. Não se recomenda usar preces decoradas ou ler preces escritas. A oração deve ser a expressão mais íntima de nossos sentimentos. Devemos, portanto, proferir a nossa prece em voz alta, usando de nossos próprios recursos, utilizando nossa linguagem comum do dia a dia. Em primeiro lugar, agradeçamos ao Pai tudo o que nos lembrarmos. E, em segundo, peçamos tudo o que acharmos necessário. Não devemos esquecer de pedir a fluidificação de nosso copo com água. E um conselho a ser lido em um livro de comentários evangélicos. O copo com água deve ser deixado no criado mudo e ser tomado pela manhã. O livro evangélico deve ser aberto ao acaso e lido em seguida, também em voz alta. A prece e a leitura devem ser feitas em voz alta, porque junto a nós existem entidades amigas, ainda em estágio inferior de evolução, incapazes de ler nossos pensamentos, e a prece e a leitura silenciosas não seriam captadas por eles. É, portanto, um ato de caridade proporcionar a eles a oportunidade de ouvirem e aprenderem a fazer preces, e também a se instruírem com relação às lições evangélicas de Jesus Cristo. O copo d'água deverá ser tomado apenas pela manhã, porque os nossos pedidos serão anotados pelos espíritos que atendem a nossa prece e encaminhados para os médicos e técnicos espirituais, que nos visitarão durante a noite, examinando-nos e, de acordo com nossas reais necessidades e merecimentos, fluidificarão a água com os recursos espirituais adequados. Como não sabemos a que hora eles virão, é conveniente que tomemos a água apenas pela manhã, quando certamente já estará fluidificada. A prece da manhã deverá seguir esse mesmo esquema, mas sem a água fluidificada. Nessa ocasião da prece da manhã, devemos solicitar ao Senhor forças, amparo e inspirações nobres para agirmos adequadamente durante o dia que se inicia. Cultivando o hábito da prece sincera e bem feita,
seremos sempre agraciados com a proteção divina, tornando-nos imunes às investidas do mal, que sempre está à espreita para aproveitar o descuido dos invigilantes. Muito bem. Peço a vocês também que se unam a nós nas transmissões que a Coligação Espírita Progressista está realizando pelo Facebook, às terças e às quintas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 14 horas. Fiquem em paz. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue. Ajude-nos. Obrigado.